Os bombeiros, eles têm uma reputação muito positiva nos Estados Unidos. Eles são muito bem mais vistos do que os policiais, do que os agentes do FBI, do que a CIA, do que muita gente, na verdade. Só que, mais ou menos, a cada ano são presos 100 bombeiros condenados por incêndios criminosos. Isso é uma síndrome que vai desenvolvendo porque, na verdade, a culpa não é da profissão, muito menos, né, desse ofício tão importante que eles executam, mas é das pessoas que vão especificamente para esses lugares porque elas sabem que vão ganhar experiência, poder, que poderão executar seus crimes sem ter muitos problemas. E é agora que a gente entra na nossa análise. O curso dessa patologia do John, ela excedeu todo e qualquer episódio crônico que houvesse, porque desde o início ele deixou claro que ele pretendia se tornar um incendiário em série, quando ele começou o seu primeiro incêndio. Então, diferente de outros casos que foi acontecendo um atrás do outro de uma forma não planejada, o John já planejava isso, sem contar o caráter sexual que ele demonstrou nas inúmeras tendências da forma como ele executou os incêndios nas lojas, nas farmácias, nos tecidos. E uma habilidade que foi reconhecida pela criminologia é que incendiário pode ser o mais dissimulado dos criminosos. E como John gostava de apreciar as chamas, de assistir às chamas, inclusive alguns psiquiatras consideram isso também um sintoma de infantilismo. Isso, de alguma maneira, é uma regressão à infância. E a gente vê também um outro ponto na obscuridade desse homem, é a inabilidade de assumir as responsabilidades, principalmente pelas 4 vítimas que ele foi diretamente responsável, principalmente no trecho que ele descreve no livro, que ele usou a seguinte palavra: as vítimas não foram espertas o suficientes para escapar da loja, por isso a culpa é delas. Ele era um homem de sangue frio que nunca teve pretensão nenhuma de assumir a culpa. E a gente consegue ver aqui um padrão psicológico porque ele tinha um grande sonho de se tornar policial. E aí ele foi recusado pela polícia. E antes de entrar no departamento de bombeiros, que ele era capitão, ele foi para um outro e ele acabou sendo recusado lá também. Então já se percebe que havia um sentimento de rejeição. E a rejeição, ela é invisível. Eu não consigo ver a raiz da rejeição ao olhar para você, ao olhar para outra pessoa. A gente não vê ali uma florzinha mostrando rejeição. Ninguém consegue ver, mas a gente pode perceber através do comportamento, das atitudes e das falas e dos aspectos verbais. Mas algumas pessoas, elas mascaram propositalmente para esconder, ocultar e fazer com que assim outras pessoas não percebam. Só que o complexo de rejeição, ele age como um bloqueio para o desenvolvimento das relações sadias. E ele acabou sendo alimentado através de toda a fama e toda a glória que ele estava recebendo, através dos próprios crimes que praticava, e inicialmente saía como um herói, o especialista, o investigador de incêndios. Só que sair na TV, nos jornais, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não era o bastante. Ele precisava de mais e cada vez mais. Nunca era o bastante. Porque a rejeição, se não for tratada, sempre vai conduzir o ferido em busca de mais alimento para o seu ego. E é um buraco que só cresce e outras pessoas vão ser feridas no processo. Então o ferido, ele vai desestabilizar outras pessoas também, transformando estas em feridas. E essa questão da rejeição, ela é tão importante e muitas vezes hoje as pessoas não sabem como lidar, nem com tanto conhecimento disponível, com tantos profissionais de diversas áreas. Eu vejo que há uma incapacidade, uma falta de recursos, ou dos profissionais, ou então dos próprios feridos, de se encontrar no que poderia trazer uma restauração interior, porque, para vocês terem uma noção, as pesquisas de neurociência, elas evidenciaram que as situações de exclusão, de rejeição, são ativadas pela mesma região neural que processa a dor física. Inclusive, eles conduziram testes em pessoas que tomaram aspirina antes de passar por uma situação de rejeição. E as pessoas que passaram por esse experimento, que haviam tomado aspirina, sentiram menos dor do que as que não tinham tomado nada. Provavelmente o John nunca havia falado com a esposa sobre a rejeição que sentia dentro de si. Eu não sei do histórico infantil dele, mas provavelmente deve ter sido uma infância com alguma turbulência ou então com uma incapacidade de se conectar ao amor dos pais. Então ele guardou um segredo, que era o sentimento de rejeição que tinha, e posteriormente esse segredo se tornou um crime. E esse crime
se tornou inúmeros outros crimes. Havia uma ausência de significado, de autorrespeito, um autorretrato saudável. O John não via isso quando olhava para si mesmo na frente do espelho. E muitas vezes as pessoas se sentem assim no dia a dia e elas não sabem como reagir, elas não sabem como lidar, elas não sabem o que fazer e muitas vezes elas são massacradas pela rejeição diariamente por pessoas em casa, por pessoas no trabalho, por pessoas nas escolas, nas universidades, nas redes sociais. Hoje em dia as pessoas só sabem atacar, criticar, são ataques violentos todos os dias, são pessoas feridas que estão ferindo outras pessoas e aí a gente vê quantos estão tomando remédios, estão lidando com situações difíceis, com sintomas tristes, com pessoas que não estão conseguindo se levantar da cama por conta das suas próprias condições emocionais. E eu não sei se você é o rejeitado ou se você é o rejeitador. Seja em qual papel você estiver, saiba que há um terceiro caminho. Um caminho no qual você não vai poder evitar a dor 100% das vezes, mas você vai lidar com ela de uma maneira correta, no qual não vai te deixar cicatrizes. As pessoas às vezes são assim, acontecem 200 coisas boas o dia inteiro, mas aí no fim da noite acontece uma coisa ruim e ela descarta tudo que foi positivo e deita na cama sofrendo, triste, arrasada por essa situação negativa, minúscula que aconteceu no fim do dia. Então o dia colorido se torna dia cinza por causa de uma coisa, por causa de uma questão. E infelizmente isso deixa as pessoas mais amargas, mais vazias e as transformam no ponto a qual esse homem chegou, incapaz de sentir a dor que ele causou nas pessoas, incapaz de enxergar o sofrimento que ele causou nas tantas famílias, nas pessoas que tiveram seus negócios prejudicados, nas famílias que ficaram desabrigadas, em tanta gente que viu sua vida ruir, desmoronar, porque uma circunstância ruim pode destabilizar alguém de uma forma que a gente não sabe nem contar, não consegue contabilizar, porque no dia a dia nós só estamos com a gente mesmo, nós não estamos com os outros. Vemos as vítimas nas manchetes, no primeiro, no segundo dia, mas depois a gente não sabe mais. Nem todas elas são presenteadas, nem todas elas são amparadas, nem todas elas recebem a ajuda que deveriam receber. Infelizmente, todo mundo tem seus problemas, a vida continua para todo mundo. E quem causa o sofrimento a outra pessoa esquece, mas quem sofreu não esquece. E às vezes tenta esquecer e tem dificuldade. E se você tem sofrido com rejeição, você precisa procurar ajuda de alguém que vai ter poder, sabedoria, conhecimento, inteligência para te ajudar, para te orientar, para esclarecer questões que você não tem como responder ou que você não sabe o que fazer. Porque por mais que você esteja sendo uma vítima agora, a rejeição ela vai fazer o que ela faz de pior com as pessoas. Ela vai te tornar um monstro no qual você não pretendia ser, mas você acabou se tornando pelas dores que não foram tratadas. E aí a gente vê o John, um homem que tinha uma necessidade insaciável de reconhecimento e glória, onde ele chegou num ponto da vida dele que trazer incendiários à justiça não era mais o bastante. Então ele lançou um esquema diabólico, onde ele jogava dos dois lados da lei, traindo o seu departamento, traindo os cidadãos da Califórnia que ele jurou proteger e deixando um ego que não conhecia limites assumir o controle. Você não tem culpa de ter sido machucado, mas é sua obrigação fazer o possível para estancar e tratar a chaga. Acenda a luz sobre os quartos escuros do seu coração. Deixa a clareza entrar para eliminar as feridas, algumas que até você não se lembra mais, mas ainda estão ali. Porque pode ser que a chave para a sua cura esteja por detrás da sua dor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa abertura, desse episódio de estreia. Amanhã tem muito mais e a trama que eu vou trazer aqui vai envolver um incendiário imigrante. Então se prepara para o que vocês vão ouvir. Eu peço a você que compartilha, que dá o seu like, que passa esse vídeo para frente, assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e ele me ajuda muito mais na divulgação. Aproveita e me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Se você quiser saber mais do meu trabalho, tem o meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, na Amazon, no Kindle. É um suspense incrível aqui. Se você adquirir pelo meu site, você ganha marcadores e posters e eu tenho certeza que este livro tem muitas respostas para você. Qualquer coisa eu te respondo nos comentários e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!